Bom dia, amigos. Estamos caminhando para o final do livro de Jó. E no livro de Jó, eu percebi o quanto os amigos de Jó estavam enganados a respeito do nosso Deus. O quanto os amigos de Jó achavam que o nosso Deus era um Deus cruel, um Deus que castigava de acordo com as nossas iniquidades, com os nossos pecados. Por isso eles julgavam Jó um pecador e julgavam que Jó estava sofrendo e padecendo tudo aquilo pelas iniquidades. Um livro que não dá nem para a gente pegar um versículo separado e fazer a leitura fora do contexto e de saber toda a história de Jó, porque se eu pegar fora do contexto, vou pegar aqui no 36, 27. Eis que Deus exalta com força quem ensina como ele. Palavra do amigo Eliú. Ele estava enganado. Ele estava enganado a respeito do nosso Deus. Jó não estava abatido porque Jó tinha fugido aos caminhos de Deus e aos preceitos de Deus, e nós sabemos disso pela história de Jó. Nesse capítulo 36, o amigo Eliú diz veemente que Jó pecou, que Jó está mal diante de Deus. No versículo 3, ele diz assim: de longe, ainda bem que ele diz isso, repetirei a minha opinião e ao meu Criador que atribuirei justiça. Ainda bem que ele diz que essa é a opinião dele sobre Deus. No versículo 5, ele diz assim: eis que Deus é muito grande. Verdade, nosso Deus é muito grande. Contudo, ninguém despreza. Quão grande é a sua força de coração, e continua: ele não deixa viver o ímpio e faz justiça aos aflitos. Ele não deixa viver o ímpio. Nosso Deus não deixa viver o ímpio. Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 5, no Sermão da Montanha, Mateus 5,45, Jesus diz assim, Jesus, o Filho do nosso Deus, para que sejais filho do Pai, para que sejais filho do Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Esse é nosso Deus, essa palavra do Filho do nosso Deus. O sol nasce sobre os bons e os maus, sobre os justos e injustos. A vida de Jó não estava passando pelaquela dificuldade por ter pecado contra Deus, porque Deus estava atribuindo segundo os pecados de Jó, e nós sabemos disso com a história de Jó. O quanto Eliú estava enganado a respeito da personalidade do nosso Deus. Quanto Eliú estava enganado sobre isso, e eu fico muito feliz com isso, porque tantas aflições nós passamos, tantas mágoas nós passamos, e se fosse pelos nossos pecados, Davi até diz graça, que agradece a Deus por não ser julgado de acordo com a quantidade de pecados que tem. Se Deus estivesse nos julgando pelos nossos pecados, como seria a minha vida? É uma felicidade saber que isso não. Agora, que nós não vamos, enquanto justos e fiéis, passarmos aflições, vamos. Nosso Jesus disse: no mundo tereis aflições, e eu venci o mundo. Então, quando estivermos passando por aflição, a gente pedir para que a graça do Senhor, a felicidade da graça de Deus, quando invade nossa alma, essa nos baste. Porque nesse mundo teremos aflições. O que Deus nos promete é que venceremos o mundo, que venceremos nossas aflições. Ainda bem que ele estava errado. Ficaremos doentes, ficaremos tristes nesse mundo, mas nós venceremos o mundo. E não porque pecamos contra Deus, é porque o sol nasce sobre o bom e sobre o mal. Que tenhamos uma semana cheia de graça em Deus, apesar das nossas aflições. Beijos.